temporada 2022-2023, com o consultor de mercado de safras e mercado, Elcio Bento, a quem convidamos a compor o palco. Por favor, Elcio Bento. Elcio Bento é economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, faz parte da divisão de consultores do Grupo Safra há mais de 15 anos. Realiza palestras, seminários e consultorias por todo o país. É responsável pelo Departamento de Análise de Mercado do Grupo Safra. E convidamos também como moderador desta atividade o presidente da Cooperativa Arrozeira Palmares, José Matias Bins Martins. José Matias Bins Martins é engenheiro agrônomo e produtor rural em mostardas. Presidente da Cooperativa Arrozeira Palmares, proprietário das sementes de arroz da Fazenda Cavalhada e diretor técnico da Federarroz. Eu passo de imediato, então, a palavra para a condução dos trabalhos desta atividade a José Matias Bins Martins. Alô. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer à Federarroz pelo convite e de poder moderar esse importante painel. Elcio, queria te dizer que nós estamos todos aflitos para saber o que tu vai poder colocar para a gente, nos explicar um pouco desse cenário tumultuado que é o mercado de arroz. Se nós lembrarmos, no início de 2020 nós tínhamos um preço de R$ 45, aí fomos no final de 2020, a gente chegou a atingir um preço de R$ 120, e de lá para cá só caiu, e como o Gross falou, teve praças que chegou a atingir R$ 58. Então a gente tem que, além de fazer o dever de casa, produzir bem e de um custo mais acessível possível, a gente também tem que entender um pouco de mercado para poder comercializar melhor a nossa safra. Então, de imediato, eu passo para o Elcio e depois, para o final, a gente passa para as perguntas. Muito obrigado. Gostaria, antes de tudo, agradecer o convite aos organizadores pela recepção, pelo carinho que a gente sempre é tratado aqui. E eu acho que ficou bastante interessante essa conversa que a gente vai ter a partir de agora, porque a gente já entrou com o custo de produção agora há pouco, né? E agora a gente tem 45 minutos para falar, não sei se a palestra está aqui, para falar sobre o mercado de arroz, sobre o preço, né? Então nós temos o custo ali fresco na nossa memória e a gente vai falar agora de preços, né? Tem 45 minutos aqui, então metade de um jogo. Vamos imaginar que a gente teve o primeiro tempo aí para falar da metade desse jogo sobre os custos e agora a gente tem o segundo tempo para definir esse jogo falando sobre tendências de mercado. E eu sempre gosto, acho que foi até bem falado sobre no final do último painel, de analisar o mercado, trazer para o mercado uma carinha mais racional. A gente, como agente de mercado, tem uma tendência a ser no emocional e se tornar um pouco especulativo. Pensar que vai acontecer algo em função de determinado do próprio sentimento que se tem. Mas quando a gente passa a ter uma estratégia, a olhar o mercado, olhando para essa dinâmica de formação de preços, a gente percebe que o mercado ele segue padrões. Em alguns momentos parece que o mercado fica maluco. Segundo semestre do ano passado, parece que ele queria nos derrubar, porque as nossas indicações estavam mostrando que o preço ia ter sustentação e o preço estava vindo para baixo. Mas, mesmo assim, tem explicações. Então, a ideia, quando a gente divide nesses 5 pontos aqui, é começar falando dessa dinâmica de formação de preços, o que interfere na formação de preço, e já antecipo para vocês que são basicamente 3 fatores que a gente considera: preço internacional, câmbio e o abastecimento interno. Depois a gente vai ver como cada um desses pontos vai influenciar sobre a formação de preços. Então, quando a gente começa falando dessa dinâmica de formação de preços e vai ver que essa dinâmica passa pelo mercado internacional. Então, apesar da gente ter um mercado ainda que ele é mais independente do mercado internacional, se a gente for pensar em soja também, que está aqui bem discutido, soja, se sobe Chicago, provavelmente vai subir aqui no Brasil também. Normalmente acontece isso. No caso do arroz, Estados Unidos é imprescindível para a gente olhar formação de preços aqui também. Mas a correlação, às vezes, demora um pouco mais até chegar
esse repasse que a gente tem aqui. Tem momentos de distorções, a gente está no momento de distorção. Mas, enfim, a gente vai começar no mercado internacional, vai passar pelos Estados Unidos, chegar no Mercosul, não tem como falar também de abastecimento e de formação de preço no Brasil sem olhar o que está acontecendo nesses que são parceiros e concorrentes do Brasil aqui no Mercosul. E depois, sim, de ter feito todo esse caminho lá por fora, a gente chega aqui no Brasil e analisa o quadro de abastecimento. Como eu disse para vocês, a gente tem a dinâmica de formação de preço por trás de todo esse acompanhamento. Perfeito? Vamos começar? Antes, eu gostaria só de passar aqui um quadro que é interessante para a gente analisar no que está acontecendo no preço do arroz em relação a outras culturas. Esse comparativo, basicamente, é o preço que se comercializa agora, finalzinho da última semana, em relação a um ano atrás. E o que esse quadro nos mostra é que o arroz é o produto entre todos os produtos agropecuários que tem um comportamento diferenciado. Tem uma queda em relação ao ano passado, uma queda de 25%. Enquanto a gente tem, por exemplo, todos os grãos aqui produzidos no Rio Grande do Sul com altas expressivas, tem o feijão um pouco mais baixo, mas se a gente olhar também em outra comparação, o arroz é o produto mais barato que tem na composição de todos esses produtos quando a gente se compara de preços ao produtor. Olha só, para produzir, ou melhor, o preço de 1 quilo de arroz vendido a semana passada a nível de produtor estava em 1,33, abaixo do trigo, que está 1,59, do milho 1,62, da soja 3,40 e do nosso parceiro no prato aí, o feijão, que estava 4,33. Então, 1 quilo de feijão custa mais R$3 a mais que um custo, ou melhor, que o quilo do arroz. E historicamente, o arroz, por exemplo, em relação ao trigo, o arroz é mais caro e está mais barato. Então, o nosso produto ele está subvalorizado em relação à realidade de outros produtos aqui do Brasil e em relação ao mercado internacional. Chicago, por exemplo, está com uma alta de 18%. Então, a primeira percepção que a gente tem é que o mercado está começando a se ajustar, mas está subvalorizado em relação ao que deveria estar a tendência ou os preços aqui. Foi falado bastante de custo de produção, e aqui eu tomo emprestado o custo de produção do IRGA para essa análise, mas não vou me aprofundar muito, só para trazer para vocês aqui, na média dos últimos 10 anos, o primeiro semestre da safra, da temporada, de março até fevereiro, nos primeiros 6 meses, na média dos últimos anos, o produtor vendeu arroz abaixo do custo de produção. Uma diferença aqui de preços em dólar, de uma saca do preço vendido e o custo de produção em dólares. Ao passo que, no segundo semestre, ele teve uma rentabilidade positiva. Isso, claro, em função da sazonalidade de preços. Percebamos o que aconteceu no ano passado, 21, 22. Nós iniciamos, durante toda a safra, até julho, a rentabilidade era negativa, e depois explodiram as cotações. Depois a gente vai ver o porquê que aconteceu todos esses fatores, é bem conhecido, mas a gente vai falar. E isso aqui, essa situação aqui, que nós vimos de uma alta rentabilidade no final da safra, acabou impactando no início da próxima safra. Porque nós tivemos um início em que a rentabilidade era bastante positiva, e aí, claro, logicamente, se nós estamos olhando que na média dos últimos 10 anos o preço no primeiro semestre é baixo, ou fica baixo, não é tão de dizer mais o produtor segurou, mas historicamente isso acontece. Só que teve uma tendência, como o preço estava bom, o sentimento era que ia ficar ainda melhor. Só que o mercado precisava se ajustar ao mercado internacional, no primeiro momento. Tinha mais produção nos Estados Unidos, a gente vai ver que com isso a gente não conseguiu exportar no momento que deveria ser exportado, no primeiro momento. E, claro, no terceiro fator, o produtor segurou, e quando voltou aqui o mercado está invertido. Então, basicamente, teve um ano diferente. Esse foi um ano diferente, depois aqui nós estamos vendo essa lógica de formação de custos, depois a gente vai ver também na lógica de preços. Perfeito? Depois de fazer esse início, essa apresentação inicial, a gente passa a falar do que a gente entende como os pilares que servem de referência para a formação de preços. Preços internacionais, câmbio e produção nacional. Esses são os 3 fatores que a gente vai levar em consideração e a gente vai entendendo aos poucos.
Olha só como isso é verdade. Aqui nós temos dois níveis, duas curvas, na verdade. A linha em verde é o preço aqui do arroz aqui, no Rio Grande do Sul, em reais por saca. E essas barras que estão aqui em vermelho é o preço em Chicago, em dólares por saca. Percebam que em muitos momentos a gente consegue ver, olha aqui, Chicago subindo, preço subindo aqui também. Chicago subiu o nosso preço aqui. Mais recentemente, aqui no ano comercial passado, que subiu um monte, Chicago tinha explodido, logo nossos preços também subiram. Então o preço internacional pesa muito. Se a gente coloca a variável cambial, também pesa. Percebam lá no início, nesse período aqui que nós tivemos, a curva dos preços do arroz é praticamente a mesma da curva do preço do câmbio. Óbvio, se a gente está com o câmbio para cima, a gente vai ter facilidade de exportar e dificuldade de importar. Aconteceu isso aqui em 2015 e 2016. O câmbio foi lá para cima, a gente importou um pouquinho e exportou um monte. E quando a gente faz, já dá para a gente aproveitar, nessa situação aqui, depois a gente coloca a terceira variável, que é o abastecimento nacional. Nesse ano, 2015 e 2016, foi bem interessante, porque o câmbio foi lá para cima, exportamos um monte, compramos poucos, o nosso estoque caiu, veio o El Niño e quebrou a safra 16-17, da temporada 16-17. Os preços foram lá para cima. Então, aí a gente coloca o terceiro ponto. Lá em 2003, 2004, por exemplo, nós tivemos a combinação de preços internacionais mais altos, câmbio que ainda estava elevado e quebra de safra. O mesmo que aconteceu aqui, 2021, 2022. Que nós tínhamos uma safra que era pequena, não chegava a ser uma safra quebrada, mas vimos e tivemos a combinação de produção enxuta, dólar em alto e preços internacionais elevados. Aconteceu aquilo que a gente viu. Só que aqui, recentemente, percebam, o dólar ainda está lá em cima, apesar da recente queda. Aqui embaixo, a gente teve elevação dos preços do dólar, dos preços em dólar também. Vamos puxar uma lupa e entender um pouquinho do porquê que está tão... o que está acontecendo de diferente aqui. Percebam, aqui nós temos só, trazendo o mesmo gráfico, os preços do arroz aqui no Rio Grande do Sul, que despencaram. Tudo bem, no primeiro momento o dólar estava um pouco mais fraco, mas também subiu. O dólar vem oscilando, vem ali no 5, volta para os 5,70 e está oscilando nesses patamares. Então, o que a gente percebe é que não é o fator cambial que estava fazendo o preço cair. Seriam os preços internacionais? Também não. Olha, os preços internacionais subindo e depois caindo. Num primeiro momento, sim. Lá no início da safra, o nosso produto estava caro em relação ao produto norte-americano. Depois ele caiu, se ajustou ao mercado internacional. Só que aqui, quando teve uma sinalização até que iria subir, de repente Chicago continuou subindo e os preços despencaram. Os preços aqui, no Rio Grande do Sul, continuavam para baixo. Então, isso é uma distorção que ocorreu no mercado, basicamente porque os preços começaram alto e o produtor viu a possibilidade de postergar as vendas, sabe que na entre-safra normalmente os preços sobem, tinha a possibilidade, na questão da integração com a soja, como foi falado, de negociar a soja e apostar um pouco mais no arroz. E quando foi vender, as exportações não estavam andando, a safra norte-americana era bem melhor no ano passado, postergou essa venda, e quando foi vender, não conseguiu colocar todo esse produto no mercado internacional, por isso a gente teve uma situação descolada. Depois a gente volta um pouquinho para ver o que pensar em relação a isso para a próxima temporada. Bom, agora a gente começa aquele passeio lá por fora, porque não tem como a gente pensar no mercado sem fazer essa abordagem. Percebam, esse aqui é um mapa de produção de arroz no mundo, e lá, quanto mais verdinho, é mais produção. E percebam que, na verdade, mais de 90% da produção de arroz e do consumo de arroz é lá na Ásia. Aqui somos manchinhas pequenas de produção. Mesmo assim, o Brasil é o maior produtor e consumidor de arroz fora da Ásia. A safra do ano passado. Quando a gente fala safra do ano passado global, a gente tem que ficar atento porque o recorte de ano comercial é agosto, julho. Ou seja, agosto de 2021 a julho de 2022. E as produções que a gente tem, uma elevação da produção de 4,2 milhões de toneladas. Percebam que tem uns gigantes de produção. A China produz 219 milhões de toneladas. Está com uma produção um pouco maior. A Índia, com quase 184 milhões, 4 milhões a mais. E este número aqui, do USDA, é o número para a nossa safra que a gente está hoje comemorando aqui a abertura oficial.
11,3 milhões é o que o USDA diz. Por quê? Porque exatamente é o ano comercial brasileiro 22-23 que o USDA coloca dentro dos 21-22 porque começa em março. Então, como o ano comercial mundial é 21 de agosto a julho de 2022, a gente está neste ano comercial. 11,3 é o número do USDA, já adianto que o nosso é um pouquinho diferente desse. Como que está, então, o abastecimento mundial? Eu coloquei esses últimos 7 anos e a gente vai ver que o mundo tem produzido mais arroz do que consome. Este ano atual é o mais apertado ali. Nós temos ali o consumo praticamente igual à produção, mas ao longo dos anos vem aumentando a produção mais do que o consumo. Isso faz o quê? Os estoques que estavam lá em 210 milhões de toneladas base casca, hoje estejam em 273. Então, quando a gente faz uma conta aqui que é de estoque e consumo do mundo, quanto desse consumo os estoques atendem, está em 30, ou melhor, estava em 30, lá em 2015, 2016, está em 37. Não falta arroz no mundo. É o primeiro ponto que a gente tem que ver. Não tem nada lá de fora que venha a levar a gente a ter uma explosão de preços, por exemplo. Um fator interessante é que grande parte, mais da metade desses estoques, está na China. A relação estoque-consumo chinesa é de 73%, isso depois da safra passada, ou dessa safra atual, que eles vão ter que aumentar a sua quantidade vão ter que consumir mais estoques. Mas quando a gente tira a China dessa conta e considera todo o resto do mundo, tem 21% de relação estoque-consumo. 16, 17. Então, o que a gente vê através desses números, que não há desabastecimento de arroz no mundo. Está bem tranquilo esse abastecimento, que vai, é bem verdade, até julho deste ano. E aonde que está esse arroz? Aqui a gente pega o superávit de produção em relação ao consumo, e a gente vê que a Índia tem 32 milhões. O que os indianos produzem em relação ao que eles consomem, sobra 32 para eles venderem. Se vão vender ou não, aí depende. Se não venderem, vai aumentar os seus estoques. Depois vem Tailândia e Vietnã. Se a gente for aqui não mais do que 10 anos atrás, Tailândia e Vietnã eram os maiores, e a Índia vinha lá numa disputa com o Paquistão. E agora a Índia é o grande fornecedor global. Depois também chama a atenção aqui a presença de fornecedores americanos. Os Estados Unidos, o maior exportador extra-Ásia, e depois os países do Mercosul, além de Guiana e Suriname. Então, a gente tem uma presença bastante interessante também. Entre os 16 países, segundo o USDA, que produzem mais que consomem, está aqui, inclusive, o Brasil. Para a próxima temporada, perdão, para essa temporada, o USDA imagina que o nosso consumo, ou melhor, que a nossa produção seja superior ao nosso consumo em 197 mil toneladas. Qualquer saldo comercial superior a 200 mil toneladas reduziria os nossos estoques se olhássemos de acordo com o USDA. Na outra ponta desse mercado, a gente tem os caras que são deficitários. E aqui a gente vai ver que é bem mais pulverizado. Nós temos aqui 87 países que dependem de comprar arroz de outros países. E o grande destaque, eles estão aqui basicamente países da Ásia e da África. E o grande destaque desta última temporada é exatamente a presença da China nesse lado. O ano passado, na temporada passada, a China tinha produzido mais do que consumia. E neste ano, lembrem que a produção chinesa de 219 milhões de toneladas cresceu, mas mesmo com a produção crescendo, o consumo cresceu tanto que tem um déficit de 8,6 milhões de toneladas. Não quer dizer que eles vão comprar isso no mercado internacional. E se tivessem comprando, o mercado internacional estava explodindo, estava com cotações elevadas. Mas lembrem, a China tem muito estoque de arroz e consumiu, vai tirar dos seus estoques, basicamente, toda essa necessidade de compra externa. Então, não mexe muito. Para fechar a parte global, percebam o que acontece aqui, que são os preços dos 3 maiores exportadores de arroz no mundo. Nesse dia 20, ou melhor, nessa linha aqui de 20 de março, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo comigo, por exemplo, é que eu estava deixando de ir trabalhar no escritório das safras e estava trabalhando em casa. Por quê? Porque a pandemia estava começando a explodir. Então, essas elevações aqui, quando a gente olha os números lá de trás, o mundo continuava com bastante arroz, mas houve um pânico mundial. Não sabia se o comércio internacional ia continuar funcionando, não sabia se ia conseguir se produzir, e os países se fecharam em função da pandemia, e os preços subiram. Isso aconteceu neste período, que vai até o início da atual temporada.
Então, esse a gente pode imaginar que fosse uma grande enchente e depois o mercado voltou ao seu leito normal. E está dentro da normalidade. Não tem nada que nos diga que nessa temporada, por exemplo, os preços voltem para esses patamares. Eles estão bem mais comportados, pelos números que a gente viu até agora. Perfeito? Fechamos a parte internacional, saímos lá da Ásia e vamos chegar aqui na América. Quando a gente fala dos Estados Unidos, essa conta é muito mais importante e a gente tem que ficar muito atento já, porque o Brasil tem exportado cada vez mais arroz em casca, que compete exatamente com os Estados Unidos. O ano comercial dos Estados Unidos então, é de agosto a julho, e aqui no Brasil é março a fevereiro, então nós estamos agora competindo com a safra 21-22 dos Estados Unidos. Vamos olhar rapidamente o que aconteceu nos últimos períodos aqui, em relação à produção e consumo norte-americano. Na atual temporada, que começou em agosto de 2021 e vai até julho de 2022, a quantidade de arroz que tem nos Estados Unidos ela é 1,3 milhão de toneladas menor do que a anterior. Tem menos arroz nos Estados Unidos. Isso é importante por quê? Porque a gente compete com os Estados Unidos para abastecer basicamente aqueles países que estão na América Central, Caribe, Venezuela, enfim, toda aquela região. Então tem menos arroz nos Estados Unidos este ano. E isso é bom porque na safra passada, que nós não conseguimos colocar arroz no mercado internacional, o superávit norte-americano era de 3,5. Tinha bastante arroz dentro dos Estados Unidos. Neste ano está bem mais enxuta a oferta lá. Se a gente olhar a América como um todo, a América do Norte tem um superávit de 441 mil toneladas para essa temporada. A América do Sul, um superávit de 1.930.000. Só que esses superávit, eles não são suficientes para atender a demanda dessa região da América Central e Caribe. Se a gente colocar tudo numa conta, o que a gente vai perceber é que nessa temporada 21-22, que inclui a nossa temporada aqui 22-23, há um déficit de produção em relação ao consumo na América de 203 mil toneladas. O ano passado estava sobrando 2 milhões de toneladas. Um ano atrás, lá a situação ainda era mais apertada, 409. E se a gente vê esse abastecimento e compara com os preços, percebam, 2019, 2020, aquela explosão de preços que a gente teve aqui no Brasil, nos Estados Unidos começou a subir, nós começamos a nossa colheita aqui, os preços dos Estados Unidos estavam explodindo. O nosso preço demorou a subir, porque a gente estava com a safra entrando aqui, e a gente exportou muito, porque o nosso arroz estava muito barato. Foi até lá, aí vem, na próxima temporada, que é exatamente essa que estava sobrando na América como um todo, 2 milhões. E os preços em Chicago ficaram bem mais comportados. Ficaram aqui entre 13,5 e 14 dólares por saca. Quando a gente começa a safra atual, ela já começa maior, porque a safra norte-americana é menor. Né? Então, a gente já tem, neste momento, o preço de Chicago, ele é 18% superior ao do ano passado. 16 dólares e 61. Então, isso traz uma perspectiva melhor para a comercialização do Rio Grande do Sul, porque, olhem só, aqui nós temos uma comparação de preços que é preço no Rio Grande do Sul e nos Estados Unidos em dólar por saca. Percebam aqui a linha mais clarinha. Estados Unidos subindo, sobe no Rio Grande do Sul. Subiu nos Estados Unidos, subiu no Rio Grande do Sul. Caiu nos Estados Unidos, caiu no Rio Grande do Sul. Normalmente, a gente tem essa correlação. E agora, até foi falado sobre hedge, agora há pouco atrás, poderia ser muito bem utilizado também para o preço do arroz em Chicago, se a correlação fosse mais rápida. E se não tivesse acontecido momentos como esses aqui. Um hedge, nesse momento, seria um tiro no pé. O que aconteceu nesses períodos aqui? 2015, 2016, a gente estava com o câmbio lá para cima, uma safra boa, o nosso preço estava aqui embaixo, dos Estados Unidos estava lá em cima, a gente exportou um monte. Aí vem o ano do La Niña, o que aconteceu? A gente tinha muito pouco arroz nos estoques e produziu pouco. O nosso arroz subiu exatamente porque a gente tinha que garantir o abastecimento, a indústria tinha que garantir o abastecimento para não ser exportado. Por isso, essas distorções. Recentemente, isso acontece aqui, no início de 2020 e 2021. Olha no começo, o arroz gaúcho muito barato, lá naquele primeiro semestre que a gente viu do ano comercial 2020 e 2021 no Brasil. Chegou nesse momento, os preços tiveram que explodir, porque senão ia faltar arroz. Segurou esse preço até ir mais alto, até o momento que o Brasil estancou, na verdade, essa elevação de alta, no momento que o preço chegou acima de R$100 e o governo abriu para a compra de arroz norte-americano em casca. E agora a gente chega nesse momento que está descolado, porque o nosso preço está aqui embaixo,
a gente teria que estar exportando muito. E o arroz norte-americano está lá em cima. Mas a gente está começando a se ajustar. Quando a gente fala em exportação, só para colocar aqui, que são números de fechamento da semana passada, porque foi quando eu tive que entregar a palestra, mas naquele momento, o preço do arroz nos Estados Unidos estava 24% superior ao arroz brasileiro, com câmbio lá 5,20. Se a gente fizesse uma conta com câmbio a 4,80, mesmo assim o nosso arroz poderia subir 15% para estar competitivo em relação ao norte-americano. E, do outro lado, com dólar a 5,50, por exemplo, o nosso arroz, para se equiparar com o norte-americano, poderia chegar quase a R$100. Então, a gente tem essas comparações. E, claro, a gente vê momentos que o nosso mercado descola. Esse gráfico é interessante. Nesse lado aqui, a gente tem essa linha mais verdinha aqui, o saldo comercial. A partir do 0 para cima é superávit, do 0 para baixo é déficit. E lá do outro lado, a gente tem a conta que faz o preço do arroz no Rio Grande do Sul subtraído do preço do arroz norte-americano, em saca, em dólares por saca. O que acontece? Quando o nosso arroz está barato, ou seja, está abaixo do norte-americano, a gente gera grandes superávites. E, ao contrário, quando o nosso arroz está caro, a gente tem que gerar déficit para garantir o nosso abastecimento. Então, essa curva é bastante interessante. E olha só que, recentemente, o que acontece? Nós temos aqui o nosso preço ainda abaixo do preço do arroz norte-americano e as exportações já estão recuperando. Elas recuperaram no finalzinho da safra passada, e isso fica claro nesse slide aqui. Olha a safra passada, temporada passada, 2020 e 2021. A gente começou, naquele momento que a gente olha ali, os nossos preços estavam bem baratos. Neste momento, que o nosso preço aqui estava extremamente barato, muito competitivo, a gente exportou como nunca exportou lá para o mundo. Foi tudo isso aqui de arroz lá para fora. E daí, claro, a gente gerou um déficit aqui, porque é necessário gerar esse déficit. Porque senão ia faltar arroz. Os estoques tinham diminuído, e aí a gente teve que elevar os preços. A elevação dos preços é para segurar, para garantir o abastecimento. Diferente deste ano atual, que já começou embaixo. Vejam só, então, quando a gente está pensando por que os preços caíram, são 3 fatores, na verdade. Primeiro, que a gente não jogou tudo isso aqui lá para fora. Depois, a safra era um pouco maior. E, por último, o produtor postergou venda acreditando em preços mais elevados. Aí o que aconteceu foi que o nosso preço veio para baixo no período contrário, e aí a gente conseguiu colocar mais exportações, sem contar da dificuldade logística, da falta de containers, enfim, essa questão de não conseguir embarcar também por questões que iam além do mercado. Mas teve uma curva ao contrário, e que no final ainda, este ano comercial aqui, ele vai ter um superávit um pouco maior do que o ano passado, sobretudo com as boas vendas de janeiro, e também as estimadas agora para fevereiro. Perfeito? Bom, saímos da América, ou dos Estados Unidos, da América do Norte, para chegar no Mercosul. Aqui no Mercosul, eu vou colocar para a gente não se demorar muito nessa análise aqui, os números totais e fazer uma análise geral desse mercado, desses números do Mercosul. O que se esperava no Mercosul era exatamente números de produção acima de 4 milhões, 4,120, e de exportações acima de 3 milhões. E aí veio o Laninha. A gente está num Laninha, normalmente a gente tem medo de El Niño. Os El Niño derrubam mais a nossa produção por excesso de chuva. Este ano foi o Laninha que castigou a produção na Argentina, no Paraguai, um pouco menos também no Uruguai, assim como aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que acontece em termos, os números do Mercosul, eles mostram que não vai ser 4,120, mas a estimativa atual é 3,7. As exportações não serão 3 milhões, mas ainda assim são 2,9 milhões. Então, o ponto sobre o Mercosul é o seguinte, eles começam a colher junto com a gente, o Paraguai já colhe antes, 50% da safra paraguaia já entra praticamente em dezembro, e foi a safra que não quebrou muito, teve condições um pouco melhores. Então, vai vir uma montanha, vai ter disponível uma montanha de arroz do Mercosul, que é no mesmo momento que a gente vai colher a nossa. Então, essa história que vai quebrar a safra do Mercosul e não vai ter arroz no Mercosul, é mentira, porque a gente tem bastante oferta que vai entrar também do Mercosul daqui a pouco. Tudo bem? Vamos chegando, então, para o nosso abastecimento doméstico. Não sei quanto tempo tem de palestra. Eu fiz para 45, tenho medo de estar me empolgando. Tá, 15 minutos, tranquilo. Bom, aí a gente chega no Brasil. Então, a gente fez todo aquele apanhado. Agora, vamos ver daqui interno.
E talvez aqui a gente comece a trazer os números que possam gerar alguma polêmica. Esse número a gente ajustou nas safras da semana passada e traz uma estimativa de produção de 10,77 milhões de toneladas base casca. Para o Rio Grande do Sul, ali uma queda de 10%. Esses números, a gente está recebendo vários números, esse é o nosso número, mas eu acho interessante, mais do que o número, a gente pode até discordar em relação aos números, mas vamos fazer uma análise com essa safra de 10,77 para a gente ver o que vai ter de abastecimento. Primeiro ponto, apesar de a gente ter uma safra menor, 9%, nesse período aqui, de março a abril, a gente tem uma enxurrada de arroz entrando no mercado, de colheita chegando ao mercado. Então, aqui, 84% de tudo que entra de arroz no Brasil é colhida entre março e abril. Então, agora, independente de ser uma safra menor, é um momento em que o mercado tem mais oferta do que demanda. Olha só essa curva aqui. É uma média sazonal dos últimos 27 anos. Essa linha é a média de 27 meses de janeiro, 27 meses de fevereiro, vai se traçando essa média. E aqui fica muito claro que, no momento da colheita, os preços ficam mais baixos e, durante a entre-safra, os preços ficam mais altos. Então, quem errou na comercialização tem essa desculpa aqui. Normalmente, isso acontece, né? Esse é o comportamento normal. Naquela curva que a gente fez lá no início do custo de produção, na média dos últimos 10 anos, quem, na média dos últimos 10 anos, vendeu no último semestre a safra, teve rentabilidade positiva sobre o custo de produção. Quem vendeu no início teve rentabilidade negativa. Independente do tamanho da média, historicamente, o que a gente vê é momento da colheita, preços para baixo, na entre-safra, preços para cima. Tudo bem? Olha o que aconteceu de diferente. Então, aqui nós temos a situação dessa safra passada. A gente já viu essa explicação, os preços foram lá para cima. E aí, nesse período que os preços estavam lá em cima, até o momento da colheita, a expectativa que se olhava era a seguinte: ó, nós tendo colheita aqui e o preço está lá em cima ainda. Então, vamos esperar para vender, porque se já está aqui, imagina lá. E aí teve os fatores, os três, quatro fatores que a gente colocou, que acabaram fazendo ter um comportamento um pouco diferenciado. Se a gente colocar ainda no estudo isso, só para a gente tirar aquela ideia de ficar especulando, nos últimos 27 anos, aqui esses pontinhos vermelhos é o mês de menor cotação e os azuis os meses de maior cotação. A gente vê aqui que 42% das ocorrências de menores cotações foram em março, outras 19 em fevereiro e outras 12, em abril, e outras 12 em fevereiro, exatamente os 3 meses que mais tem ingresso de arroz no Brasil. Então, isso é normal, a gente tem sazonalidade, a gente tem essa questão muito mais ainda quando o produtor está mais endividado e que tem entregas logo no início da colheita, com CPR, enfim, e com depósito em empresa já no início da safra. E os maiores preços, eles são um pouco mais distribuídos, mas 23% das vezes foi em janeiro e 15% em dezembro, novembro e outubro também 15 vezes, no segundo semestre. Agora, se a gente for comparar, que nós temos 3 períodos aqui, lá no início da apresentação, a gente viu que aqui, 2003, 2004, nós tivemos preços elevados em função de quebra de safra, de dólar para cima e de preços internacionais em alta. No ano subsequente a esse 2002, 2003, 2004, o maior preço foi lá em março. E depois, lá em maio, e depois os preços caíram. O mesmo aconteceu quando a gente teve a explosão de preços do Laninha. Aqui, 2016, 2017, tivemos a explosão de preços e no outro ano o maior preço foi em março. E recentemente, 2021, a gente teve uma explosão de preços e na próxima temporada o maior preço foi em março. Então isso pode servir sempre como alerta de que quando a gente tem uma explosão fora do normal de um ano das cotações, no outro o mercado vai continuar a ter preços no início mais altos e depois cai. Até porque isso acontece porque quando os preços estão altos é porque está tendo escassez. Então, o mercado está muito enxuto no começo e vai absorver a preços até mais altos. Colocando essas em gráfico, olha só aquela comparação. Esse ano aqui é o ano do El Niño, lá 2016, 2017, que os preços começaram embaixo e depois explodiram. No ano seguinte, começou lá em cima e caiu. E aqui, na atual temporada, aconteceu a mesma coisa. Explodiram os preços num ano e no outro os preços voltaram ou teve uma sazonalidade invertida. A gente chamava a atenção sobre essa possibilidade, essas inversões, já lá no início, porque o mercado estava desenhando uma curva parecida com aquela. O que talvez sirva aí de alento é que depois, sempre que acontece isso,
Naquele ano lá, por exemplo, nós tivemos um próximo ano que o mercado caminhou dentro da sazonalidade normal. Hoje nós estamos aqui e a tendência é que o mercado volte a caminhar dentro da normalidade. Eu costumo dizer que esses momentos, assim, o mercado tem uma lógica. Em momentos como esse, eles fogem àquela lógica por uma questão ali de ter uma explosão de preço, enfim, ou ter a questão de diferentes de comercialização, de postura de comercialização, mas normalmente o mercado vai seguir essa lógica. Então, se espera que também para essa temporada a gente tenha uma curva nesse sentido. Bom, para falar de preços, então, já colocando mais na apresentação, primeiro, esse é um estudo que a gente faz também nos nossos cursos que compara, ou melhor, forma preço no Rio Grande do Sul partindo dos Estados Unidos. Olha para trás e vê, normalmente com preços assim nos Estados Unidos, onde deveria estar o preço do arroz no Rio Grande do Sul, já levando em consideração a sazonalidade, a correlação e outros estudos que a gente tem. Então, o que a gente vê é que o nosso preço está subvalorizado, o nosso arroz está subvalorizado em relação ao mercado internacional. Se nós estivéssemos seguindo a ideia de preços de mercado internacional, a gente teria já preços, ou deveria, mesmo no período da colheita, ter preços acima de R$80. Por outro lado, tem a questão que eu falei que a safra entra e tem pressão sobre as cotações. Se a gente partir desses R$70 aqui e imaginar que para frente vai acontecer, na média, o que aconteceu nos últimos 10 anos, as mesmas variações que tem, a gente partiria desses 70 e pela sazonalidade a gente poderia cair até 63 e depois retomar. Essa seria a curva normal sazonal. São o que normalmente acontece. Se a gente fizesse aqui só uma média, é matemático mesmo, se fizesse uma média do que se puxa pelo mercado internacional e da sazonalidade, nós teríamos preços ali a faixa de R$70 a R$78 por saca. Tudo isso a gente falou agora em termos de preço aqui, olhando para fora e olhando a sazonalidade. Falta a gente colocar na conta daquele tripé exatamente o abastecimento nacional. Eu peço perdão aos olhos dos senhores, não vou ler todos esses números, é bem verdade, mas alguns pontos para chamar a atenção. 2011, 2012, o Brasil produziu 13 milhões, exportou 2 milhões porque o governo jogou arroz para fora, mas percebam principalmente o que eu quero trazer para vocês alguns momentos. Produção 16, 17, 10 milhões, 19, 20, 10 milhões, e volume de estoques com dias de consumo. Aqui em 2011 e 2012, os estoques brasileiros conseguiam atender 76 dias de consumo. E aí vai caindo, cai aqui para 60, lá no Laninha, no El Niño, perdão, correspondia a 40%, 40 dias de consumo, um pouco mais de um mês. Nessa temporada que teve a explosão de preços, 30 dias de consumo. E na atual temporada, a gente estima que agora, no final de fevereiro, a gente tenha 1.114.000 ou 36 dias de consumo em estoques. Tudo bem, esses são os números. E olha só o que acontece em termos de preços, que é a nossa análise. 2011 e 2012, os estoques subiram 341 mil toneladas. Os preços caíram 10%. Aqui estão os estoques, saíram lá de 225, subiram para 2.555, 341. Os preços caíram. Depois nós temos aqui 5 meses em que os estoques caem. E se os estoques caem, os preços aqui percentualmente estão subindo. Depois lá do El Niño, os estoques subiram e os preços caíram. Depois tivemos 3 meses de estoques caindo e preços subindo, até chegar à atual temporada que encerra agora em fevereiro, que tem uma estimativa de elevação de estoques e preços caindo. Quer dizer, os fundamentos do mercado de arroz, do abastecimento interno, eles têm uma força muito grande. Claro que preço internacional e câmbio vai pegar, porque vão determinar quais são os valores que a gente vai vender arroz lá para fora e vai comprar arroz lá de fora. Mas, se a gente olha, esses anos que a gente teve produção aqui menores, a gente sempre teve elevação de preço. Pensando nisso e jogando a estimativa de produção que a gente tem para essa temporada, de 10 milhões de toneladas, 10,7, e ainda imaginando, isso aqui são números que a gente está projetando, exportações e importações gerando um superávit de 200 mil toneladas, perdão, 200 mil toneladas, os nossos estoques viriam para 684 e a relação estoque-consumo seria de 22. São números para serem fechados ainda, mas o que a gente tem aqui é a sinalização de que com a safra estimada de 10,7, com volumes de exportações chegando a 200 mil toneladas, a gente teria um quadro muito apertado e se cai estoque, não tem como imaginar outro caminho que não seja ou que não fosse a elevação das cotações. Um gráfico
deixa mais claro isso. Olha aqui, esse gráfico é a relação estoque-consumo no Brasil. Quanto do consumo os estoques atendem. Quando a relação estoque-consumo é maior, os preços caem. Sempre vai ser assim. Teve uma queda da relação estoque-consumo, os preços explodiram. Subiu a relação estoque-consumo, os preços caíram, e recentemente, o estimado para a próxima temporada seria uma relação estoque-consumo muito enxuta, e com isso os preços vão para cima. A sinalização do mercado é de preços em recuperação. Pontos que chamam a atenção. Primeiro, o mercado internacional é o mercado que a gente considera aqui a relação de Chicago, e a safra atual norte-americana, que é menor, ela vai ter, o ano comercial encerra em julho, a partir de agosto começa a safra nova norte-americana. Então, se a gente quiser exportar e aproveitar esses preços nos Estados Unidos, a janela de exportação seria até a metade deste ano, para sair arroz para o mercado internacional. Esse é um ponto. Outra questão, e essa me preocupa bastante, é a questão cambial. Porque os produtores, nós produtores, montamos quase todo o nosso custo de produção com dólar acima de 5,50, e ontem o dólar fechou a 5,13. Essa é a pior situação de comercialização, quando tu monta o custo de produção com dólar elevado e comercializa com um dólar mais baixo. O que é que o dólar mais baixo faz? Favorece a importação, dificulta a exportação. Por enquanto, a gente viu que tem conta que fecha a exportação. Então, é interessante, até para desafogar e para tirar essa pressão que nós temos agora de ingresso de safra, a gente conseguir jogar produto para o mercado internacional, sobretudo arroz em casca, porque os Estados Unidos estão num ano bastante apertado. Com essas considerações, então, a gente chega aqui ao final da apresentação que a gente trouxe para o dia de hoje, e acho que a mensagem é essa, de uma situação de preços em elevação pelos fundamentos que a gente tem. Obrigado. Muito bom, Elcio. Eu acho que tu deu um rumo, deu uma tendência que todos nós gostaríamos de ouvir, né? Mas eu sempre gosto de colocar algumas coisas assim que é como é que funciona o varejo, né? E o mercado interno. O mercado interno, e principalmente no Rio Grande do Sul, né? A gente tem mais indústria. A indústria gaúcha ela ainda é um pouco ociosa e ela compete bastante em botar o arroz no mercado brasileiro. E numa experiência minha, numa dessas visitas no Rio de Janeiro, eu querendo convencer o comprador do varejo que o arroz ia subir, e ele me disse, enquanto tiver uma indústria que batendo na porta, oferecendo arroz mais barato, eu não acredito em ti. Claro que esse movimento ele estava nesse sentido, e agora, as últimas 2 semanas, principalmente com a apresentação do número da Conab, essa visão mudou bastante. Mas eu queria que tu fizesse um pouco essa relação desse comportamento do varejo com esse quadro de oferta e demanda que nós temos e também com a safra americana. Bom, quando a gente fala de varejo, a gente tem que considerar também uma questão que é bastante interessante, que as importações, a gente importa muito arroz beneficiado, né? A gente está exportando mais arroz em casca, mas a compra de arroz em casca ela é quase nula. E aí, quando tu pensa que no Paraguai, por exemplo, a gente tem uma safra que está entrando agora, e tem vantagens até tributária para chegar em Minas Gerais e São Paulo, que são os estados que mais compram. Então, é complicado para a indústria gaúcha, quando ela vai vender arroz lá em cima, competir exatamente com esse arroz que entra lá de fora. Então, se por um lado a gente tem toda uma situação que desenha o mercado é para cima, né? O mercado é para cima, a gente não consegue ver de uma outra forma, mas, de repente, hoje, se a gente fizer aquela conta a conta básica para fazer hoje, com os preços no Paraguai hoje, para a indústria aqui do Rio Grande do Sul, digamos assim, conseguir colocar arroz no mercado mineiro, ela teria que estar comprando arroz a R$50 aqui no Rio Grande do Sul. Essa conta aqui não fecha. Aquela questão é a seguinte também, a gente está falando de, sei lá, de Paraguai, que vende para a gente, sei lá, 700, 800 mil toneladas anuais. Isso não é nem 10% do nosso consumo, não é nenhum mês de consumo, né? Mas é um arroz que entra mais barato e bagunça todo o mercado. Então, eu acho que a principal dificuldade que se tem hoje é exatamente desse arroz que chega muito barato de dentro do Paraguai. Por outro lado, mesmo quando a gente olha para o Paraguai, é uma questão bastante interessante, porque a janela de venda do Paraguai é a fronteira brasileira. O calado dos rios que colocam arroz paraguaio no Uruguai para sair para exportação, ou Argentina, está lá embaixo, está impedindo a exportação. Mesmo a gente viu a safra paraguaia maior, mas eles focam bastante no mercado brasileiro. Talvez essa que seja a principal dificuldade que a gente tem para equalizar aqui interno no nosso mercado.
Apesar da pouca quantidade que o mercado, que o Paraguai produz, né, que é o que o principal entra nesse momento, ele serve às vezes como referência, né? Exato. Hoje o que a gente está observando é em torno de R$10 de diferença. Pois é. O preço colocado lá em cima. Uma vez um agente aí do mercado falou que o arroz paraguaio é igual mosquito. Ele é pequenininho, mas incomoda bastante. Verdade. A gente vai continuar conversando. Eu já tenho uma pergunta aqui do público. Quem quiser, por favor, que chame e passe por escrito a pergunta. Ele faz cumprimentos pela palestra e, considerando o ano de 1994 no Plano Real, a soja saiu de $8 para 36, o milho de $5 para 18,46 e o boi de 65 centavos de dólar para $2 o quilo. E o arroz permanece 11,13. Pergunto, falta de inteligência comercial ao arroz? José Ney. Então, José, acho que até a gente já conversou sobre esse assunto. E eu acho que a ideia dele é bastante clara. E o que acontece, principalmente recentemente, se a gente for ver o preço do milho, explodiu em função da ração animal. Até o trigo está consumindo. Hoje o trigo hoje está mais barato do que o milho para a ração animal e está indo para a ração animal. São mercados mais diferenciados, que têm maior demanda, né? Tem um mercado que é mais diversificado. E o arroz ficou por muito tempo sendo arroz que é beneficiado, que é descascado e vai para consumo humano, né? Agora está se expandindo para pet, enfim. Mas eu acho que talvez essa inteligência comercial que o José fala é exatamente conseguir diversificar mais o lado da demanda, né? A gente tem uma oferta que é constante e é grande, um produto que a gente vê que não tem ser valorizado, mas o mercado também não evoluiu muito para buscar nichos de demanda diferenciados. Talvez até próprio, aí tem questão de digestibilidade, né, que eu não sei bem como que isso funciona, mas os altos preços do milho e da própria soja, para o farelo de soja, podem ser uma alternativa para o arroz cada vez mais entrar na área de ração animal. Em Santa Catarina, para ter uma ideia, agora recentemente o governo está incentivando a produção de trigo para ser utilizada não para farinha, mas para ração animal, em função exatamente dessa questão do preço do milho que está muito para cima. Então, acho que a questão do arroz ter se valorizado menos do que os outros, claro, tem uma questão também que é de abastecimento, né, de ser um produto que é um produto fundamental, né, os países se preocupam muito. A gente falou que a China tem mais da metade dos estoques globais de arroz estão com a China, né? É a questão de segurança alimentar. Então, acho que é mais ou menos por aí. Talvez a diversificação da demanda possa ser uma alternativa para a gente valorizar. E eu acho que outra ponta que a gente está conseguindo fazer cada vez melhor, claro, que é a questão de exportação. Quando a gente faz exportação, se for de pensar como economia, é melhor que se beneficie, vai estar vendendo mão de obra e produto com valor agregado. Mas se for de pensar em termos de produtor, quanto mais arroz em casca a gente conseguir colocar lá fora, melhor para a formação de preços, porque vai ter um quadro bem mais ajustado. Verdade. Eu acho que nós temos outro fator também que está ajudando no preço ao produtor, foi a capitalização do produtor, né? Na verdade, nós temos um estoque disponível hoje, mas o produtor ele não estava interessado a vender a esses preços muito aviltados. Isso tu acha que teve realmente essa importância? Claro. Talvez até no ano passado seria bom que não tivesse tido a necessidade de vender, por questões de mercado. Mas, enquanto um produtor tiver muito refém de uma situação de ter que colher e vender para garantir os custos, enfim, as despesas que precisa fazer caixa no momento da venda, não ter esse fôlego financeiro, ou ficar, muitas vezes, na mão de CPR ou da própria indústria, é mais complicado, porque a partir do momento que o produtor... A gente viu, normalmente, os preços são mais baixos no período da colheita. Se o produtor tiver fôlego financeiro para fazer uma gestão de comercialização, e a gente trabalha muito isso, fazer uma gestão, não colocar todos os ovos numa galinha. Então, se conseguir fazer uma venda escalonada, em momentos como o ano passado, que estava dando uma margem grande, segurar não era a melhor situação, não era a melhor, enfim, a melhor estratégia. Então, o escalonamento de venda, especialmente quando os preços estão acima do custo de produção, é aquela velha história, preço bom é para ser embolsado, né? Sim. Que preço tu acha que o consumidor ele não estaria disposto, quanto ele tem, como a gente sabe que o arroz ele é consumido principalmente pelas classes
C, D e E. Qual é o preço que tu acha que poderia rodar bem, digamos assim, entendeu, para o consumidor final? A gente sempre, quando fala de alimento, eu costumo sempre dizer isso, que eu fazia análise de mercado de algodão também, e eu falava assim, alimento, eu posso ficar sem trocar uma camisa, por exemplo, durante um ano, né? Por isso, quando tem questão de renda, normalmente o algodão cai bastante. E alimento a gente precisa comer, né? A gente precisa da alimentação. E arroz é um alimento base. Então, qual seria a alternativa ao arroz se não tivesse arroz? Talvez mandioca, outros produtos. E o próprio trigo. A gente viu que hoje os derivados de trigo estão mais elevados. Colocar um preço que seria aceito para produtor, eu, sinceramente, não saberia te dizer assim, se tem um preço que seria pago. O que a gente sabe que o arroz, em que pese a gente tenha aquela elevação que a gente teve de R$100, ainda continuava sendo um produto barato. E o arroz é um produto barato, mas tem a questão social. O risco que se corre quando a gente tem uma elevação expressiva das cotações é a intervenção governamental para garantir produto mais barato. Foi o que aconteceu quando o governo isentou a taxa da TEC para entrar arroz norte-americano. Lembrando que o arroz usado na ração animal, no primeiro momento, serve para alimentar o animal, e este animal vai servir para a alimentação humana. Deixa eu tentar, Alexandre Velho. Lembrando que o arroz usado na ração animal, no primeiro momento, serve para alimentar o animal, e este animal vai servir para a alimentação humana. Ah, sim. Perfeito. Okay. Claro. Sim. Entendi. Mas seria a mesma situação de dizer que a gente está tirando o trigo para alimentar. Ou como falaram quando a gente teve lá em 2008, quando o petróleo foi para 150, o discurso daquela ala mais sensacionalista era que enquanto os ricos queimavam alimento nos seus carros, a população estava passando fome. Mas o mercado se ajusta para isso, e quando se coloca nessa questão de uma alternativa, é aumentar a demanda. Se não tiver demanda do arroz, vai ser demanda do trigo, que também é um alimento. E é a alimentação humana, que é proteína, né, que é consumida também. Pessoal, eu não sei como é que nós estamos de tempo. Mais alguma pergunta? 5 minutos. Alguma pergunta? Qual é o impacto acho que tu colocou ali que o feijão está custando 4, 5 vezes mais que o arroz, né? Isso prejudica o consumo de arroz ou não? Na verdade, a gente sempre teve aquela ideia de comer feijão com arroz. Hoje a gente está comendo arroz com feijão, né? Porque o preço está muito maior. E em economia, isso a gente colocaria, se for de pensar bem, como bens complementares. Por exemplo, manteiga e pão, né? Um precisa do outro para ter uma demanda. Então, mas nesse caso aí, o impacto do feijão teria que ser considerado, mas isso não é verdade, que para consumir arroz o cara tivesse que consumir feijão, tivesse que colocar feijão na comida. Então, eu acho que o impacto não é tão grande, porque são produtos ali substitutos, né? Eles, na verdade, eles são complementares, se a gente for pensar em feijão com arroz, mas a gente pode comer só o arroz em separado. Talvez a conta mais interessante aqui, até que seria aí um concorrente, até em termos globais, muito interessante, são os derivados de trigo. E os derivados de trigo estão mais caros porque o trigo está lá para cima também, em função também de oferta mais ajustada, de preço de milho. Então, eu acho que nessa conta aí, o principal fator positivo para o arroz é que o arroz ainda é um alimento barato e é um alimento, e nesses anos que a gente está tendo dificuldade econômica, a renda da população está baixa, o consumo de arroz costuma aumentar, né? A gente vai deixar de comer carne, vai deixar de comer produtos mais elaborados, mas o arroz vai estar na nossa dieta sempre, até mais do que quando a renda está para cima. Certo. A gente comenta bastante que a lavoura gaúcha deve diminuir para a gente diminuir a oferta de produto no mercado. Mas também, às vezes, gera essa discussão, se a gente diminuir outros países, Uruguai, Argentina, talvez Paraguai, ele pode suprir essa lacuna ou não. O que tu acha que o Brasil, deveria produzir? Tu acha que a gente deve ter essa preocupação, principalmente o Rio Grande do Sul, que produz 70% da produção brasileira, a gente deve ter essa preocupação e realmente diminuir um pouco, ou como é que é essa equação?
Então, quando a gente está falando de viabilidade de produção e de rentabilidade, é interessante sempre a gente levar em consideração que não é só a redução da produção. No movimento extremo, assim, para imaginar, o dólar volta para 1 e Chicago está vendendo arroz a 5, por exemplo, para ser extremamente, um exemplo totalmente fora. Nesse caso, com o dólar permitindo comprar tanto assim, daqui a pouco ia estar chegando arroz da Tailândia, de outras regiões, e não seria simplesmente eu não ter produção no Brasil, ou reduzir bastante a produção, viria uma montanha de arroz no mercado internacional, né? Então, só reduzir a área de produção não acho que seja uma solução, porque vem muito disso. A partir do momento que nós deixamos um vácuo para Paraguai, Uruguai, Argentina, daqui, de repente, Estados Unidos, como foi o ano passado que teve o ingresso, tem arroz no mundo. Então, o risco da gente simplesmente achar que reduzindo a produção, a gente vai resolver a nossa solução, vai resolver a nossa situação. Quando se fala em redução de área, especialmente no Rio Grande do Sul, eu acho que aquelas áreas que não são competitivas, né, porque tem regiões que tu consegue plantar muito bem. E se for de reduzir a produção e focar em áreas que têm maior rentabilidade, que têm maior viabilidade, até custo de produção maior, que são áreas mais rentáveis, e se essas outras áreas puderem ser substituídas, por exemplo, por soja, aí eu acho uma boa solução. Mas não vejo simplesmente essa ideia de que vamos reduzir a área, vamos produzir no Rio Grande do Sul não mais que, sei lá, 7 milhões de toneladas. Provavelmente a gente teria anos em que o mercado ia buscar esse ajuste. Daqui a pouco a gente ia se tornar um grande importador. Hoje a gente importa, mas exporta grandes volumes, até mais que exporta. Não acho que seja a solução, mas uma melhor escolha das áreas, digamos assim, não sei se é o termo certo. Plantar onde é mais rentável e não plantar onde não tenha rentabilidade, pode ser que, ao longo, isso garanta preços melhor, mais fôlego financeiro e uma melhor estratégia de comercialização. Certo. Até que preço tu acha, em reais falando, seria possível nós exportar? Hoje, a conta de paridade de exportação, é uma conta que a gente sempre faz, é referência norte-americana. Vou exportar em casca, acho que é a tua pergunta, né? Hoje, até R$80, com certeza, o prêmio está a nosso favor, né? Chicago ainda está com preços acima de 80. O que me preocupa bastante é para onde vai esse dólar. Eu não sei, ontem fechou 5,13, hoje não cheguei a ver. Eu vi recentemente, eu estava numa palestra junto com um economista da XP, que ele acha que o dólar, nas projeções da XP, o dólar volta abaixo de 5. A gente achava que, por ser uma questão de sucessão presidencial, por ter toda essa questão de eleição, o dólar era para cima. Eu sempre tive esse sentimento de que o dólar poderia ir para cima. Mas agora a gente está falando de um dólar um pouco mais para baixo. Porque a conta que a gente tem que fazer é olhar para os Estados Unidos. A partir do momento que o nosso arroz é mais barato que o norte-americano, como é agora, a gente pode exportar. Quando bate no norte-americano, é referência para exportação de arroz em casca. Vamos para falar de um número de R$80 a R$85 hoje ainda é nível de exportação. Então talvez sirva, né, para a gente que talvez todo mundo deva fazer uma cota de investimento e, se houver algumas oportunidades de exportação, que a gente deva fazer para a gente poder equilibrar o nosso mercado. Então, eu queria agradecer muito a tua palestra. Como sempre, ela é muito esclarecedora e eu peço mais uma salva de palmas para ela. Obrigado. Nossos agradecimentos a Elcio Bento e José Matias Bins Martins por suas participações. Eu convido agora o nosso presidente da Federarroz, Alexandre Velho, para a entrega das lembranças aos participantes desta atividade. Mais uma vez, nossos agradecimentos a Elcio Bento e José Matias Bins Martins por suas participações.